Olá! Você sabia que aproximadamente 30% da população maior de 60 anos tem catarata? Um prazer, meu nome é Danilo Seques, eu sou especialista em tratamento e prevenção da cegueira e vou dar algumas orientações para vocês sobre isso. A catarata, ela é uma alteração da lente natural do nosso olho. Nossa lente natural se chama cristalino, ela fica dentro do seu olho, atrás do colorido do olho, atrás da íris. E essa lente natural ela é responsável por fazer um ajuste de graus, um ajuste de visão no seu olho. Você tem essa lente desde que nasceu e essa lente ela sofre um processo de transformação no decorrer da vida. Ela vai se opacificar, ela vai ficar branca e vai tirar a sua qualidade visual. A catarata é uma doença silenciosa e que vai tirar do paciente principalmente a qualidade visual. Ele não vai ter de um dia para o outro uma perda severa de visão. Ele vai perder pouco a pouco a nitidez, a capacidade de ver pequenos contrastes, diferenças de contrastes, e vai ter sempre uma sensação de que tem uma neblina, uma fumaça na frente da visão dele, perdendo a nitidez daquele objeto que ele gostaria de enxergar. A catarata é uma doença tipicamente do nosso envelhecimento. O principal fator de risco é, logicamente, a idade. Então, nossa população vem envelhecendo, então o risco dessa doença se manifestar, como a gente sabe, o último levantamento do IBGE mostra que 30% da população com mais de 60 anos já tem o diagnóstico de catarata. Isso representa aproximadamente 15 milhões de pessoas no Brasil que têm um diagnóstico de catarata ativo. O diagnóstico da catarata ele é feito exclusivamente com um exame pelo seu médico oftalmologista. Ele vai avaliar todas as estruturas do seu olho e uma das estruturas que ele vai avaliar é o cristalino, que caso esteja opaco, esteja opacificado, ele vai dar esse nome de catarata a você. A catarata ela é uma doença essencialmente cirúrgica. Não existe nenhum medicamento, nenhum tratamento, nenhum tipo de terapia capaz de diminuir a catarata ou mesmo interromper o seu crescimento devido ao avanço da idade ou mesmo de outros fatores que possam desencadear a catarata, como por exemplo, risco de trauma, como por exemplo, uso de medicamento. Então são coisas que você não consegue diminuir a evolução dessa doença, haja visto ser um processo natural. Então, o paciente que tem o diagnóstico de catarata, ele vai ser submetido a uma sorte de exames que vão preparar esse olho para poder realizar a cirurgia. A cirurgia ela é feita de várias técnicas, com vários equipamentos, com várias possibilidades, mas todas elas finalizam com essa forma, utilizando uma lente intraocular que vai ser colocada para substituir a catarata. Muito importante que as pessoas entendam que a catarata nada mais é do que essa lente natural, essa lente original que você tem dentro do seu olho desde o nascimento. Ela deixou de ser transparente, ela deixou de ser límpida, cristalina, para se tornar uma estrutura opaca, sem a capacidade de transmitir a luz para dentro do seu olho com a mesma qualidade. Então, quando temos catarata, nós estamos dizendo ao paciente que você tem uma lente que ficou opaca. Então, a cirurgia vai ser para remover essa lente opaca e colocar uma lente artificial que vai fazer as funções que são necessárias para que você tenha uma boa visão. Sim, é muito importante o paciente estar ciente de que todo procedimento cirúrgico, seja ele qual for, do mais simples ao mais tecnológico, avançado, você tem riscos. Risco ele é inerente ao procedimento
E a tarefa do seu médico é minimizar esses riscos. O principal risco de uma cirurgia dessa é que o paciente tenha uma infecção no pós-operatório. Então, você vai ser orientado nas práticas corretas de pós-operatório, como usar colírios, quais colírios, tudo da maneira correta para prevenir uma infecção. E caso haja uma intercorrência, será feito todo o tratamento e acompanhamento pelo seu médico ou a equipe que o seu médico determinar como a correta para o seu acompanhamento, para que você tenha um desfecho adequado, que você tenha o resultado que você sempre pensou em ter com a sua cirurgia. A principal vantagem de uma cirurgia de catarata é que você vai tirar essa estrutura que está deixando a sua visão opaca, sem qualidade, sem vida, sem conforto, e substituir por uma lente que vai te dar novamente uma visão com nitidez. E uma das características que podem ser discutidas com o seu médico é que essa lente que vai ser colocada dentro do seu olho, ela pode corrigir os demais graus que a pessoa porventura apresenta no seu óculos. Então pode ser uma situação que vai te livrar da necessidade de óculos no futuro. A cirurgia de catarata, ela tem como premissa a troca da lente que está opaca por uma lente artificial. No entanto, é possível que no primeiro ato cirúrgico tenha alguma intercorrência na sua cirurgia que impeça a colocação da lente de imediato. Nesses casos, o paciente vai ter uma visão borrada, vai ter uma visão com dificuldades no primeiro momento, até que tudo se normalize e fique numa situação corriqueira que você implante, coloque uma nova lente no futuro. Mas sim, todos os pacientes terão a necessidade de um implante de uma lente intraocular para ter uma boa visão. A catarata é uma doença que não volta a acontecer no paciente que já foi operado. Então, uma vez que você teve o diagnóstico de catarata, foi preparado e vai se submeter a uma nova cirurgia, a uma cirurgia de catarata, você não vai ter novamente catarata no futuro. Você não vai ter que fazer uma nova cirurgia. Então, este procedimento é considerado um procedimento único. Você não vai ter necessidade de repeti-lo no futuro. Então, é necessário que você faça uma boa escolha, uma escolha adequada de qual é a lente que você vai utilizar para que você possa ter o resultado e o desfecho favorável que você sempre desejou após a retirada da catarata. O pós-operatório de uma cirurgia de catarata hoje, ele é um pós-operatório bastante tranquilo. A sua cirurgia ela é uma cirurgia que tem tudo para ser uma cirurgia rápida, segura e sem nenhum tipo de desconforto maior. Então você vai ter olhos que estão enxergando imediatamente após a cirurgia. É um olho que você vai somente pingar colírios, não haverá necessidade de repouso permanente, o paciente tem a liberdade de usar o olhinho para enxergar, para fazer suas atividades de visão, seja celular, televisão, computadores, normalmente. O que o paciente tem que evitar no pós-operatório imediato e nos primeiros 10 dias são atividades que exijam força bruta. Então ele não vai poder pegar peso, fazer academia ou atividades de risco para traumas oculares. E caso seja necessário o paciente executar algum tipo de atividade, ele pode se proteger com um óculos de segurança que é indicado para que não exista nenhum risco de trauma para esse olho recém-operado. Uma vez feito o diagnóstico de catarata, o paciente ele tem uma diferença grande de custos para a realização dessa cirurgia, dependente de alguns fatores. O principal fator que vai agregar custo nessa cirurgia é a escolha e a definição da lente que vai ser implantada no olho dele. Dependente da tecnologia a ser empregada, da necessidade que aquele olho tem, o custo da sua cirurgia pode ser bastante impactado por essa lente intraocular. E os demais fatores são
a realização dessa cirurgia por meio de equipamentos com laser, a necessidade de uso de algum insumo especial caso exista o histórico prévio de traumas, a necessidade de alguma cirurgia de vítreo também no mesmo ato da cirurgia de catarata. Então tudo isso soma, agrega um valor excepcional à cirurgia que tem que ser ponderado para o paciente no momento do diagnóstico. A cirurgia de catarata ela pode ser feita com o paciente executando todo o seu procedimento de acordo com as liberações e as autorizações pelo seu plano de saúde. Sim, ele pode executar esse procedimento integralmente pelo plano de saúde sem a necessidade de nenhum custo extra. Entretanto, os custos extras eles são indicados caso o paciente tenha uma necessidade de alguma lente intraocular específica, de algum insumo, algum material extra que não é coberto pelo plano de saúde. Os planos de saúde eles são submetidos, eles são gerenciados pela ANS e eles oferecem a vocês toda forma de consulta, de orientações nesse momento para que a cobertura feita pelo seu plano de saúde seja aquela que está no contrato que você executou. Então, isso também é muito personalizado. Cada plano de saúde tem um tipo de cobertura, uma regra que é prevista contratualmente e em caso de alguma necessidade, de alguma disputa, sempre a ANS é o órgão que é responsável por gerir, por fiscalizar e por dar como parecer todas essas observações e aquilo que é coberto e não coberto pelo plano de saúde ao paciente. Catarata, ela pode se desenvolver pelo uso de alguns medicamentos e também pelo histórico de trauma ocular. Então, todo tipo de esporte, todo tipo de atividade que tenha risco de trauma, seja bola, sejam balas de borracha, sejam armas de fogo, qualquer tipo de material que tenha o risco de batida, de trauma ocular, seria importante sempre a pessoa estar prevenindo um tipo de trauma com um óculos de proteção. Seja o tamanho, o modelo que for, mas ele evita esse trauma direto e a formação de uma catarata traumática. A segunda forma é o uso de medicamentos que podem desencadear. Então, o uso de corticoides, especificamente os anti-inflamatórios do tipo corticoide, eles são medicamentos que induzem mais facilmente a catarata. Então, usar medicamentos somente com prescrição médica e discutindo com o seu médico a real necessidade desse tipo de medicamento pelo risco que você sofre. E, infelizmente, a principal causa é o envelhecimento. E para o envelhecimento nós não temos grandes alternativas. O que nós podemos é usar medicamentos ou mesmo suplementação vitamínica de antioxidantes e o uso de óculos com proteção UVA e UVB como uma maneira paliativa, mas sem nenhuma comprovação científica de que isso realmente traz uma vantagem maior ao paciente. Todo tipo de atividade que aumenta o estresse oxidativo, seja tabagismo, exercícios físicos extenuantes, extremamente extenuantes, mergulhos em altas profundidades, todas essas atividades elas vão induzir com mais facilidade a sua catarata. Então, a prevenção, a manutenção de um cristalino saudável com práticas mais adequadas, você evitar o tabagismo, você ter atividades físicas controladas, sempre com orientação de um profissional da saúde, vai induzir uma oxigenação melhor, uma melhor nutrição dessas estruturas do seu olho e com isso retardar o surgimento dessa catarata para o momento que for realmente do seu envelhecimento, pertinente ao seu envelhecimento. Hoje, quando falamos em cirurgia de catarata, nós temos duas técnicas principais que nós utilizamos para retirar a catarata. A primeira delas, que é a técnica mais utilizada mundialmente, que é a técnica de facoemulsificação.
é a técnica na qual você retira essa lente opacificada, essa catarata do olho do paciente, mediante ondas de choque por um equipamento de alta precisão, que remove essa catarata e deixa toda a estrutura pronta para receber a sua lente intraocular. A segunda técnica mais utilizada hoje também como uma alternativa à facoemulsificação é o uso do laser de femtosegundo. O laser de femtosegundo, ele substitui alguns passos da cirurgia que são executadas manualmente pelo médico, são feitas de forma manual ainda pelo médico, e diminui a necessidade do uso do equipamento de facoemulsificação para que haja cada vez menos intercorrências cirúrgicas. Então, são as duas técnicas principais, são os dois tipos de cirurgia que o paciente tem a opção, e isso daí pode ser e deve ser discutido com o seu médico na hora da escolha definitiva do seu procedimento. No momento que o paciente recebe o diagnóstico de catarata, o mais importante é que o paciente tenha, antes de mais nada, uma relação de pronta confiança, uma relação médico-paciente adequada. O seu médico é a pessoa que tem que saber absolutamente todas as suas dúvidas, todos os seus medos, todas as suas incertezas, para que você tenha todas essas perguntas respondidas de uma maneira adequada, para que você tenha segurança de definir esse profissional como o seu médico, como o seu cirurgião. Então, uma maneira de você se tranquilizar bastante é procure orientações, informações sobre esse médico, procure verificar se esse médico é realmente uma pessoa com especialidade naquela área em que ele está atuando. Procure informações com outros clientes, com outras pessoas que já deram depoimentos, que já tiveram procedimento cirúrgico realizado por esse profissional. E, em caso de dúvida, não execute o procedimento, procure uma segunda opinião médica e aí trace uma nova estratégia, uma estratégia mais correta para que você tenha um resultado definitivo. É muito importante que o paciente tenha total segurança de executar o seu procedimento com o médico escolhido e com a técnica e materiais escolhidos em conjunto, médico e paciente, para que o seu sucesso cirúrgico venha imediatamente. O diagnóstico de catarata, ele é um diagnóstico importante e é um diagnóstico que empurra o paciente para que seja feito um procedimento cirúrgico para resolver um problema que é tão prejudicial à sua visão. Essa cirurgia, ela é feita uma única vez. É importante que o paciente saiba que essa lente intraocular, essa substituição de lente opaca por uma lente artificial, ela vai ser feita uma única vez. Você não vai ficar trocando essas lentes com o decorrer da vida. E essa lente pode corrigir os seus problemas de saúde ocular. Então você pode tirar a necessidade de óculos para miopia, você pode resolver problemas de astigmatismo, você pode ajudar o paciente a ficar mais livre da necessidade do óculos. Defina a lente intraocular a ser implantada com bastante segurança para que você tenha o resultado visual esperado antes da sua cirurgia. Você que assistiu esse vídeo e que buscou maiores informações sobre a cirurgia de catarata, espero ter podido ajudar com algumas informações e tirando algumas dúvidas que são muito comuns sobre esse tema. Se você gostou do conteúdo, por favor, ative o sininho, compartilhe com os seus colegas, com os seus conhecidos sobre esse diagnóstico. Estaremos à disposição para responder algumas perguntas, caso elas apareçam. Faremos de tudo para responder com a máxima brevidade, com a maior rapidez possível, para que podemos solucionar juntos esse problema que está te causando tanto prejuízo, tanta dificuldade. Tá? Então, obrigado mais uma vez e compartilhe com todos os seus amigos esse vídeo.